Pessoal, tudo bem? Gostaria de falar hoje para vocês a respeito da técnica do exame para a identificação de varicocele. Primeiro, lembrando que varicocele, a ectasia do plexo pampiniforme, acima de 0,2 centímetros de dilatação. Lembrando que a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina. E se a gente não se atentar para a técnica do exame, a gente pode perder varicoceles subclínicas, aquelas varicoceles pequenas. Então o que é importante da gente lembrar quando a gente vai fazer um caso desses de pacientes com suspeita de varicocele? A gente primeiro precisa lembrar que quando a gente trabalha numa sala de ultrassom, a gente está com uma temperatura baixa, inclusive para que o maquinário funcione de forma adequada. Então seria legal, se possível, você aumentar um pouquinho o ar-condicionado, deixar a temperatura mais ambiente, lembrar de você aquecer o gel tem que estar aquecido. Por que o gel tem que estar aquecido? Porque quando a gente coloca o gel gelado na região escrotal do paciente, ele tem um reflexo chamado reflexo cremastérico, e isso pode fazer uma venoconstrição e a gente perde, às vezes, diagnósticos de varicoceles menores, varicoceles pequenas. Então lembrar, gel aquecido, sala em temperatura ambiente, se possível, e fazer o exame do paciente com o paciente deitado e depois o paciente em pé. Mas não é simplesmente colocar o paciente em pé e já fazer o exame. Esperar aí de 3 a 5 minutos para que o efeito da gravidade faça com que esses vasos possam se engurgitar. E um paciente que eu fiz o exame semana passada tinha esse diagnóstico, então veja que com a técnica correta a gente consegue caracterizar aí a ectasia do plexo pampiniforme, e o mais importante é a identificação do refluxo. O refluxo ele revela a incompetência valvar. A ectasia não está relacionada à infertilidade, mas a incompetência valvar, que é o refluxo, está relacionado com a infertilidade. E falando para vocês como que a gente consegue identificar o refluxo, a gente tem que fazer uma manobra de esforço, uma manobra de valsalva, e essa manobra tem que ser também efetiva. Às vezes, quando a gente pede para o paciente fazer uma força com o abdômen, o paciente não faz uma força efetiva e a gente não faz uma manobra de valsalva que revele aí uma incompetência valvar. Então eu sempre peço para o paciente fazer ou aquela força, que é aquela força que ele vai fazer quando vai ao banheiro, ou simplesmente pedir para o paciente assoprar nas costas da mão de forma que ele estufe a barriga para fora, e dessa maneira a gente consegue caracterizar a incompetência valvar quando ela está presente. Lembre-se desses aspectos técnicos para que você não dê um exame normal no paciente que tem uma varicocele.